Olá, boa noite, pessoal. Para você que está aqui agora, para você que vai nos ver depois. Ô, Henriara, primeira a entrar. Quanto tempo que você não entra primeiro? Tutu, boa noite. Amor, boa noite. Então, pessoal, essa é a nossa terceira live de Natal. E lembrando, enquanto a gente espera o Laércio entrar aqui, o sorteio vai acontecer no dia 20, na live com a Daiane Valadão. Vamos falar sobre saúde da mulher. Se eu não estiver bem, eu não cuido de ninguém. Esse até rimou. Vou sortear um planner desse feito à mão, lindeza, feito pela minha mãe, e a primeira aula do meu curso Reprograma. O sorteio vai acontecer no dia 20. Se você ainda não está participando do sorteio, vai lá no meu feed. Já é seu, você vai ganhar, Henriara? Vai lá no meu feed. E Marina, meu amor, boa noite. Madrinha te ama. Então, vai acontecer o sorteio. Quem não está participando ainda, vai lá, segue os perfis. Então, tem que estar seguindo o meu perfil, o perfil do Laércio, Cris Arte, Ingrid F. Nails, Luxoles e Daiane Valadão, ou a Clínica Yannis, de preferência os dois. E então, vai participar do sorteio. Ok? Cadê? Laércio, cadê você? Laércio não apareceu aqui para mim ainda. Hoje nós vamos conversar com o Laércio sobre as promessas de final de ano. Então, algumas perguntas já apareceram. Entrou! Deixa eu fazer o convite aqui. Vamos aguardar ele entrar. Então, nessa nossa terceira... Olá, chegou. Boa noite. Chegou o meu convidado. Boa noite, Pri, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada e você conseguiu colocar meu nome lá atrás, que incrível! Eu tinha recebido umas bocas aí de que eu não ia conseguir colocar o seu nome ali no meu letreiro, mas duvidaram da capacidade do meu marido. Ele falou, dá para colocar, ele colocou. Celso da Mata, é incrível isso. Parabéns, Celso. Pois é, já falou eu. Pois é. Não Fiquei muito duvide feliz. quando Manda uma uma pessoa... foto disso depois que eu gostei. Tá bom, deixa eu dar um print aqui logo agora, então. Se alguém disser que consegue, permita, porque a pessoa vai conseguir. Muito bom, muito bom. Né? Então, vamos nós. Vamos Quando lá. eu pensei nesse assunto, eu falei, bem, a pessoa para esse assunto é o Laércio. Nesse final de ano, esse monte de coisa, e você vem falando, né, ao longo desse ano todo, Sim. sobre propósitos, sobre as metas, como alcançar as metas. Eu pensei assim na hora, eu falei, gente, final de ano, o povo arruma um negócio de que vou emagrecer, vou fazer exercício, vou melhorar, vou trocar esse emprego, vou trocar de mulher, vou trocar de marido. É tudo, a vida vai mudar da água pro vinho. É verdade. Não é? Então a gente fica esperando, a espera, não, ai, agora já é novembro, deixa pro ano que vem. Semana passada, na live com a Lu, eu falei bem assim, esse ano, porque ela falou da gente fazer uma outra live. Eu falei, esse ano já acabou. Ela, não disse que o ano acabou. Eu falei, não, desculpa, deixa eu me retratar. O ano não acabou. Já temos planos até o final do ano, logo, esse planejamento vai ter que ficar pro ano que vem. Ela, sim, agora melhorou. É um misto de prazer, não é? Chegar ali no final da agenda, nas últimas páginas, ao mesmo tempo que, justamente o tema que nós estamos falando hoje, né? É um misto também de desespero. Sim. E Pri, você falava da mudança, né? Por que nós olhamos o final de ano como um tempo de mudança?
É porque nos deparamos com o ano que passou, porque já damos o ano por vencido, né? Olhamos para o ano que passou e percebemos que talvez nada tenha mudado. Então, quando nós olhamos e vemos que nada mudou, falamos assim, agora eu entro para jogo e isso tudo vai mudar. Exatamente. Será? Depende, né? Depende de um monte de coisa. Mas olha, peraí, antes da gente começar a falar do assunto, conta pra gente um pouquinho sobre você, compartilha um pouco a sua história, por que que você começou a falar sobre essas coisas esse ano, o que que isso tem a ver com você, né? Para as pessoas te conhecerem, aquelas pessoas que não te conhecem ainda, que estão aqui, que vão assistir essa live aqui no meu perfil, Ótimo. Explica pra gente. Em primeiro lugar, é que eu fiz uma promessa de final de ano. Não, mentira. Eu comecei a falar sobre propósito porque consigo enxergar na minha vida, de fato, isso sendo um norteador de coisas boas, né? Li o livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, e ele mudou ali, porque eu enxerguei um Laércio que fazia muito daquilo, mas ao mesmo tempo não realizava, não é? Então, pronto. Olhando para essa realidade, o livro me colocou diante de mim mesmo, né? Olhando assim, nossa, quanto potencial, talvez mal empregado. Sim. Porque as coisas não aconteciam lá como eu planejava, naquele planejamento de final de ano, talvez, não é? Aquele planejamento de final de ano, onde muitas coisas são colocadas. O final do ano é o Big segunda-feira, não é? Segunda-feira é o dia da mudança, não é? Chegamos no dezembro, segunda quinzena de dezembro, é tipo uma segunda-feira gigante, não é? Porque nós queremos fazer todas as mudanças. E não fizemos as 52 segundas-feiras que nós tivemos ao longo do ano, nós vamos concentrar todas agora nesse ano novo. O livro me fez quebrar um pouco desse paradigma, não é? E colocar que a mudança começa hoje. Hoje é o meu ano novo, não é? Se eu começar hoje uma grande mudança, essa data fica uma data de aniversário, não é? Quem começar hoje uma mudança de fato na própria vida vai se lembrar por toda a vida do dia 17 de dezembro que se torna uma nova data de aniversário. Foi ali que minha vida começou a mudar. Nós participamos da igreja, não é? E vemos muitas pessoas, vamos dizer assim, que teve a vida transformada, não é? Então ela tem aquela data como uma data de renascimento. E foi isso que o livro rompeu. Então, a partir daí, eu comecei a empregar, não é? Isso de forma mais organizada, com metodologia, não é? E as coisas foram acontecendo. Não foram acontecendo as minhas promessas de final de ano, foram acontecendo as minhas metas, não é? As metas que estavam ali de acordo com o meu propósito. Pri, nesse momento eu só vejo assim, seu cabelinho, o óculos, deu um zoom. Eu vou colocar aqui, vou fixar o comentário. Boa. Ótimo. E foi isso, assim, sabe? Mudou a visão. E por isso que eu comecei a trabalhar, falar de propósito, falar de metas, produtividade, desenvolvimento, para que tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós esperamos que aconteçam. Porque agora, nessa altura do final do ano, nessa época de final de ano, é frustrante olhar para o ano que passou e se enxergar a mesma pessoa de dezembro passado, que a única coisa boa que ficou é a esperança de ter um ano novo melhor. Sim. A esperança de um ano novo melhor é boa, mas não é suficiente, não é? Olha só, apareceram algumas perguntas que o que eu vou fazer? Nas últimas 2 lives eu deixei elas para o final e aí pareceu muito repetitivo. Afinal de contas, a gente está falando sobre um assunto e as perguntas vão rodeando isso, né? E aí apareceu uma pergunta que era bem assim, ó, não tem nada a ver com o que vocês vão falar, mas eu fico deprimida nessa época do ano. Aí eu comecei a dar uma conversada, então assim, se eu for analisar pelo viés psicológico, pode ser uma série de coisas. Então assim, pode ter a ver com olhar para aquele ano, não conscientemente, olhar para aquele ano e falar, caramba, cheguei aqui, mas não era isso. Não era aqui que eu queria chegar exatamente. Não era aqui que eu gostaria de estar dessa vez, não era isso. Queria que fosse uma outra posição, eu queria estar melhor, ou eu queria ter uma esposa, ou eu queria ter um filho, ou eu queria uma família. Então pode ter muito a ver com isso,
né? Como eu fui sinalizando algumas coisas para a pessoa, porque pode ser tanta coisa, a gente está falando de um indivíduo, então pode ser um luto que não foi resolvido, pode ser uma saudade grande, pode ser estar distante da família, pode ser um monte de coisa. Sim. Mas trazendo para esse assunto, se a gente for pensar assim, dessa depressão no final do ano, pode ter muito a ver com isso. Você concorda? Muito a ver, sim, Pri, sabe? Temos no Brasil, né? Nós dois estamos aqui em Portugal, mas nós temos no Brasil uma coisa muito característica, que é aquele review de final do ano, não é? Que as emissoras todas fazem as retrospectivas, não é? Até o Facebook faz retrospectiva para nós. Agora a gente tudo, nem precisa fazer. O Spotify faz, o YouTube faz, não é? E ali tem se nós assistimos o programa inteiro, nós vemos que tem dois grandes momentos. Um momento vai mostrar as coisas ruins que aconteceram durante o ano. E no outro momento vai mostrar as coisas boas que aconteceram durante o ano, não é? Tem esses dois grandes focos. No primeiro momento mostra ali as pessoas que faleceram e etc. No outro momento mostra os brasileiros que despontaram, foram para o mundo e etc. Né? Então mostra os dois lados da moeda. Por muitas vezes nós assistimos essa retrospectiva e nos enxergamos ali alguns casos. Por quê? Aquilo vai acontecendo ao longo do tempo, não é? Então nós assistimos ali e vemos algo que aconteceu em fevereiro. E aí você, no momento, chaveia na sua cabeça onde você estava, qual era o seu estado naquele momento. Vai avançando um pouco, mostra ali alguma coisa que aconteceu no mês de julho. E chaveia onde você estava. E assim vai andando, e até que você se encontra no hoje. Não necessariamente nós fazemos essa comparação ao momento. Mas isso, refletir em toda essa época de final de ano, onde as pessoas estão festejando, comemorando, revendo algumas outras pessoas, recebem algumas ligações de outras pessoas, isso vai ativando algumas comparações da nossa mente. Eu não sou psicólogo, mas olhando por mim, pela minha experiência, eu sempre fiz essa retrospectiva com a visão de fazer um planejamento de ano novo. Quantas vezes eu nem me lembrava daquilo que tinha planejado? Quantas outras vezes aquilo que eu lembrava foi esquecido ao longo do ano e eu ia colocar no planejamento para o ano seguinte? Aquilo gera, de fato, esse sentimento triste, melancólico, porque perdi um ano. Sim. E, de fato, se nós esquecemos o caminho, nós perdemos. Essa é a palavra que define bem. Nós esquecemos o caminho que nós queríamos andar. De fato, nos perdemos ao longo do ano. Ou não traçamos um caminho, né? Tem isso também. Que é algo importante da gente. Nós vamos entrar nisso, né? De falar das promessas. O que são essas promessas, né? Mas ainda nesse contexto de final de ano, Pri, é muito isso. Talvez nem traçar um caminho, é colocar promessas em vão ali, que ficam como desejos, tal como você colocou em alguns stories, né? E não direcionam nada, não nos levam. E acabam, no ano seguinte, é que nós vamos ver que elas não nos levam a lugar nenhum, infelizmente. E ainda nesse caso, que eu lembrei de apontar aqui nessa pergunta, que era, às vezes tem coisas que não dependem só de nós, né? Por exemplo, se eu colocar assim, eu desejo ter um filho. Isso pode ser um planejamento, eu posso estar muito preparada para isso, mas isso é uma coisa que não depende só de mim. Não depende só do meu desejo, não depende só da minha ação, por exemplo. Né? Porque tem pessoas que estão treinando, mas não faz o neném. Então, assim, existem coisas que não dependem só de nós. Né? Eu quero, por exemplo, um marido. Sim. Eu dependo também que uma outra pessoa se apaixone por mim, que queira ficar comigo, além das ações que são possíveis para esse desejo, né? Eu vou me colocar, eu vou sair de casa, que dentro de casa também não arruma marido, né? Eu vou sair de casa, eu vou conhecer pessoas, mas não necessariamente com essa ação eu arrumo um marido, né? Exatamente. Posso conhecer uma série de pessoas. Você falou muito bem. Nos vídeos que eu tenho no IGTV, no vídeo que eu falo sobre metas, segundo ou terceiro vídeo, se eu não me engano, eu falo justamente disso. Nós temos que planejar metas que tenham ali, eu divido aquilo em três grupos. Das metas, são 3 grupos? São 3. Ou 2 grupos, eu dividi. Não me lembro agora, mas pronto. As metas de curto prazo são metas que, de fato, dependem de uma atitude minha,
de uma ação minha e que eu posso realizar já. É muito importante que o nosso planejamento tenha esse tipo de metas. Porque são elas que fazem a máquina girar. Depois vem as metas que dependem de nós, mas dependem também de algum fator externo. E por último, sim, nós colocamos as metas que dependem de uma grande emoção, que eu preciso mover alguém junto, porque é aquela. Porque nesse tipo de metas, por exemplo, conseguir um marido, casar. A meta de casar eu não tenho nem uma namorada. Então ela depende da minha atitude, da minha colocação para isso, da minha preparação para isso e também de uma grande emoção de outra pessoa, de uma outra organização, etc. Né? Sim. Por isso que nesse planejamento de ano novo que seja, nós temos que fazer ele de forma estruturada, para que não dependa, porque senão nós já caímos de imediato no meu ano não arrancou porque dependo de outras pessoas, dependo do meu chefe, dependo da minha esposa. Sim, existem planos, existem coisas que vão depender também da moção de outras pessoas. Porém, a vida não pode parar. Esse ano eu fiz um planejamento, até pedi para a Carol pegar para mim a minha bullet journal, mas não está aqui, está lá no escritório. Mas esse ano eu fiz um planejamento onde eu não cumpri todas as metas, porque de fato tem metas que não dependiam só de mim. Essas metas eu cheguei lá também, eu não cheguei a outras metas que dependiam só de mim também, claro. Mas tem metas que não dependiam de mim, que eu realizei algum esforço para aquilo, mas que não foram realizadas porque a outra parte se moveu junto comigo. Sim. Aí a gente já entraria no outro tema do replanejamento, de pensar se aquilo vale a pena ou não ainda manter, não é? Mas dentro dessa perspectiva de ano novo, se nós colocamos apenas as metas que dependem do compartilhado, então eu arranjar um marido, esse ano eu vou casar, vou arranjar alguém para mim, ou este ano as coisas da empresa vão mudar porque eu quero que o mundo não aguenta mais aquele chefe daquele jeito. Não, tem que colocar metas que tenham parte das minhas metas tem que depender só do meu esforço, como nós falamos aqui, não é? Você colocou, não é? No ano que vem eu vou emagrecer. Será que essa é a meta certa? Isso soa. Vamos ver como isso soa. Isso soa promessa. Isso não soa como meta. Soa promessa. Não, você me pede assim, Laércio, então vamos fazer uma live de novo? Eu falo assim, vamos fazer outra live. Não, isso é promessa. Uma meta é, vamos fazer uma outra live em janeiro, na segunda semana. A gente vai se encontrar, vamos marcar. Diferente. Aí vamos marcar a foto, já era. Quando você colocou o tema de promessas de final de ano, eu falei, encaixa perfeitamente. Porque normalmente é isso que nós fazemos. Nós prometemos um ano novo. E as nossas atitudes não acompanham, porque não foram metas, não foi tudo bem dividido, né? Não foi bem planejado. Como nós falamos, não indica um caminho, né? Então vamos lá. Vamos começar com os norteadores que a gente tinha traçado mais ou menos. Porque o ano novo tem essa conotação de vida nova. Um tanto de coisa você já falou, mas vamos por partes. É verdade. O que você pensa a respeito disso? Sim. A minha visão disso, Pri, é que nós, ainda mais hoje em dia, nesse mundo muito tecnológico, né, nós somos motivados pelo novo, é verdade. Tem muita gente que não gosta de mudança, ainda assim compra o telefone novo que sai, assim que sai, né? Então, pronto. Então, assim, nós somos motivados realmente pela página nova, pelo caderno novo, pelo quadro novo, pelo celular novo, pelo computador novo. Isso acaba sendo um motivador, porque nós enxergamos ali, de fato, uma nova oportunidade. O ano novo é tão assim, como é que você colocou, tem essa conotação, né, de vida nova, porque nós enxergamos uma nova oportunidade. Essa oportunidade é para mim, não é? Para o Laércio ser diferente, para o Laércio tomar atitudes diferentes. Então, eu enxergo lá, nós estamos hoje a 17, não é? Então, daqui a 14 dias começa um ano novo. Então, daqui a 14 dias eu serei uma pessoa nova. Então, a gente projeta a vida nova para uma data específica onde eu vou mudar completamente, né? Sim. É uma conotação falha, não é? Porque é um dia depois do outro, do dia 31 para o dia 1º, o dia amanhece mais ou menos no mesmo horário, termina mais ou menos no mesmo horário. Aqui para nós vai continuar um grande inverno, vai estar frio do mesmo jeito, não é? No Brasil vai estar quente do mesmo jeito. Do dia 31 vai estar quente igual o pior do dia 1º. O que é que realmente muda na vida? Não muda são as minhas atitudes, né?
Por isso que a vida Olha que nova... legal isso que a Henriara colocou Diga. aqui, ó. Realmente penso que tudo vai ser novo e é tudo a mesma coisa. Claro, claro, e Yara está certíssima. Todos nós pensamos o mesmo. Nós fazemos festa, comemoramos, olhamos para o céu, vemos os fogos de artifício, choramos um pouco porque agora vai começar um tempo novo, né? As músicas de Ano Novo nos levam a isso. Acreditar, nossa, amanhã de manhã o mundo vai estar melhor. Mas o que mudam só a única coisa que pode mudar de fato são as nossas atitudes. E não precisa esperar o dia primeiro, não é, Pri? Sim, não precisa esperar o dia 1º. E agora eu tô pensando uma coisa, eu olhei pro calendário aqui e pensei, dia 1º, esse ano é 2020, é quarta-feira. E, cara, é feriado. Nada vai acontecer dia 1º. Nada. Se já não estiver acontecendo, o que vai acontecer dia 1º? A gente vai dormir até um pouco mais tarde, porque comemorou até tarde. É verdade, aí, é verdade. É isso. É um outro dia 1º, não é uma segunda-feira. Não vai ter um plano no meio da quarta. Aí o dia 1º colocou nem dia 1º, nem a segunda. Nem a segunda. Ainda bem que não é segunda, porque se dia 1º calhasse na segunda, ia começar a dieta junto com tudo, ia virar uma bagunça e ninguém ia fazer nada. Ia começar a dieta no meio da ceia, né? Tipo, rasgou a perna do peru, parei. Tô de dieta, não. Mas Pri, é uma conotação que nós colocamos, né? Isso, talvez a psicologia até pudesse nos explicar melhor, mas é realmente projetar o futuro que eu quero para o futuro e não para a minha atitude de agora, não é? Porque, como eu dizia, hoje, 17 de dezembro, pode ser o meu ano novo. Se eu começar a ter atitude. Eu, Laércio, tenho um planejamento para o dia 1º. E para o meu planejamento do dia 1º acontecer, amanhã eu tenho que acordar com gás total e trabalhar muito. Porque se eu não trabalhar esses últimos 14 dias, meu dia 1º será igual os outros todos. Essa é a atitude que muda, não é? O ano novo. O Celso colocou aqui, ó. A gente pensa em ano novo, mas é só um número no calendário, né? Não é preciso esperar a segunda-feira para começar uma dieta. Se você realmente decidiu isso pode começar hoje, né? Não precisamos esperar a segunda. E tem uma outra questão nisso aqui também. Esse ano, para mim, ele tá acabando com um gostinho diferente do que eu tava acostumada. Sofremos de tensão pré-live, então tem uma criança aqui, né? É o Chicão. E aí, Chicão, acordado. Ele pira no dia da live e não dorme. Porque o ano letivo das crianças, por exemplo, não acabou. Né? Você está vivendo uma experiência diferente, não é? Vou buscar as notas na sexta-feira com as professoras, mas não tem aquilo tudo de final de ano, de despedida da professora, não sei o que e tal. Então isso para mim está sendo bem diferente. Já é um novo aqui de saber que o ano letivo não acaba junto com o ano, né? Ele começa para lá do meio do ano e termina antes do meio do outro ano. Olha que fantástico, isso já é bem diferente. Até que ajude as crianças, não é? A se desvencilharem um pouco disso do ano novo e vida nova, não é? Isso. Porque nós, quando estudamos, sempre colocávamos isso, não é? Não queremos estudar mais e tal. Quando eu vim pra cá, eu falava assim, as aulas começam em setembro. Eu falei, o quê? Setembro? Mas por que começa em setembro? A gente começa em setembro porque é quando acaba o verão. E eu li algumas coisas esses dias, né? De pessoas que acompanham os calendários da Lua e tal. A galera que vive mais legalize, mais em sintonia com o ambiente, né? E não tô zoando aqui, é porque eu falo assim mesmo que eu acho engraçado. Existe uma conexão, né? Da funcionalidade do dia e da noite, do passar do tempo, que é muito diferente do que a gente vive. Sim. Né? Então eu achei isso bem bacana, assim. É claro que eu não me aprofundei, eu dei uma lida nesse negócio da lua nova, lua cheia, porque eu fui lendo e achando interessante, como eu já ri horrores, né, do seu vídeo,
Tá lá estudando um negócio, daqui a pouco tá olhando lá por que que as algas, como é que era o negócio, as algas. É isso mesmo, né? Porque a gente vai viajando, né? Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Lá Eu nas começo a tantas a olhar. gente para e fala assim, peraí, o que que eu tava fazendo? Por que que eu vim aqui? Exatamente. Oi? Comecei a olhar a receita do feijão tropeiro, já tô vendo o caldo verde lá na frente. Eu sou essa pessoa. Ou como Tem hora se que dá fabricam uma as salsichas, né? dá pane no sistema total, assim, tipo, ai, por que que eu tô vendo matar o porco? Vim só pegar a receita do feijão tropeiro, já tava lá matando o porco. Mas enfim, eu dei uma olhada nessas coisas e comecei a pensar sobre isso. Não são todos os calendários que funcionam dessa maneira, né? Aqui, por exemplo, tem essa diferença do ano letivo, né? Porque as crianças vão entrando em pânico também, né? Tem o final de ano, aí tem o presente de Natal que elas precisam passar de ano e tem tudo isso. O menino não passou de ano, como é que ele fica no Natal? Vai ganhar carvão. rola esse medo, essa pane. Olha, o Kleber tá aí, deve ser ele que te ensinou sobre isso. Sobre o carvão. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Que bom ter vocês aqui. Olha, mas eu era uma menina muito bem comportada. Eu podia ganhar presente. Sempre, todo Natal. Eu imagino que sim. Uma anja. Uma anjinha. Mas eu garanto que quando chegava nessa altura, você falava que no ano que vem você ia estudar mais, que você ia ser uma melhor filha, não é? Fazia várias promessas. Eu fazia uma promessa muito de final de ano, assim, mas era muito para os meus professores. Eu estudava numa escola pequena e eu falava, eu prometo, me dá a nota de participação, eu não vou conversar mais. Porque eu tinha boas notas, mas eu falava muito. Hoje eu não falo tanto mais. Eu falava muito quando eu era criança. É que hoje você disputa com as duas crianças. Era difícil para os meus professores. Mas, Pri, é normal também, né? Eu penso que seja normal nós projetarmos a intenção de mudança. Acho que a intenção de mudar, ela é de fato o primeiro passo. Com certeza. Nós só não podemos parar nela, porque até na dinâmica brasileira, vamos lá, na dinâmica brasileira, onde nós vivemos aqui o final de ano com festa de Natal, logo a seguir, se estamos terminando o ano letivo, as festas da escola, jantares do trabalho, isso tudo, vem festa de Natal, depois vem a festa do Réveillon, e nós já estamos mirando no Carnaval daí. E isso gera um grande problema, porque você acabou de fazer promessa que você já esquece. Por quê? Porque agora, agora eu já tenho que verificar onde que eu vou passar o Carnaval. Onde eu vou passar o Carnaval. E aí você já esqueceu suas promessas, porque você há um gap tão grande, sem se preocupar com o desenvolvimento, com o crescimento e ser melhor, que daí em março você já nem retoma aquilo, e a vida que segue. Sim, e daqui a pouco é dezembro de novo, é por isso que o ano passa rápido, não é? Exatamente. Exatamente. Então, assim, e a próxima questão, acredito que a gente já tenha respondido nesse meio tempo, que são as promessas de final de ano. Afinal de contas, o que é isso? A palavra promessa, ela já denuncia, não é? Nós não podemos ficar na promessa de final de ano. Se nós fizermos promessas de final de ano, muito provavelmente no nosso ano que vem nós nos encontraremos ali num estado muito parecido com o que estamos hoje. Nós temos que mudar esse termo. Não sei se nós colocamos aqui algum tópico à frente sobre isso. Colocamos, é o próximo até, né? Porque as promessas que muitos de nós fazemos no final do ano não se concretizam. Para elas concretizar, nós temos que mudar de promessas de final de ano para metas para o ano que vem. Nós temos que traçar metas para o ano seguinte, não é? Que estejam de acordo com o nosso propósito. Eu tenho um propósito para o próximo ano, eu tenho um propósito do que o Laércio será no futuro, e para isso eu vou traçar metas que vão concretizar esse meu propósito. Metas que estejam ali convergindo para o mesmo caminho, não é? Aí sim, aí nós fizemos um trabalho bem feito. É isso que eu falava, eu tenho 14 dias para trabalhar e para o meu ano que vem ser diferente. Se eu fizer esse trabalho daqui até o dia 31, de trabalho de planejamento, propósito, desenvolver minhas metas bem feitas, transformar isso de promessa para metas, eu tenho uma grande chance de ter um ano diferente de fato, não é? E é algo que eu puxo lá no Ciclo Poderoso, que lá nos últimos vídeos do Ciclo Poderoso, e para quem está aqui na live, estão todos disponíveis no meu IGTV, o ciclo inteiro.
Pode fazer igual o Netflix e assistir todos. Faz Laércio Maratona de Laércio. A Pri fez maratona de Laércio. Não fez, Pri? Pois é. E lá nos últimos vídeos eu coloquei justamente isso. Um dos pontos para nós, aliás, nos últimos não, acho que bem no meio do ciclo, um dos pontos para nós mudarmos essa rotina de falha é revisar. Nós precisamos revisar as metas, não nos esquecer delas. Nós precisamos manter os nossos olhos nisso. É aquela frase que diz que o olho do dono engorda o gado. Não é isso? Sim. Por quê? Porque o olho do dono tem que estar todos os dias em cima daquilo. Se nós queremos uma mudança concreta, sair de promessas para a realidade de uma vida nova, nós temos que manter os nossos olhos em cima das nossas metas. Revisão constante, aprimoramento, entender que o Laércio, vamos dizer que eu projetei 10 metas para o ano de 2019. Ao longo do tempo eu já fui vendo que algumas metas já não faziam mais sentido naquele momento, acrescentei outras revisões para aquilo ter ali uma consonância com o meu propósito, com aquilo que eu quero para mim. Sim. E aí elas vão se concretizando ou não é? Nós transformamos de promessa para realidade. Acompanhando. Não precisa acabar só em dezembro do ano que vem, não é? Esse ciclo pode ser encurtado e nós fazemos revisões periódicas para chegar em dezembro, talvez nem refazendo replanejamento. Talvez ele esteja no meio de um ciclo novo. Mantendo, né? Mantendo aquele planejamento. Tem uma pergunta, foi a primeira pergunta que chegou na minha caixinha, que foi assim, ó. Quando percebeu, eu não tinha entendido a pergunta, aí eu perguntei para a pessoa para me explicar melhor. Quando percebemos que não cumprimos a promessa? Na verdade, era uma coisa assim, ó. Qual é o momento de entender que os planos deram errado? Então, assim, sem revisão, se eu fiz uma promessa lá, na verdade, se eu fiz uma promessa mês passado e eu não coloquei ela no papel, e eu não coloquei uma data, e eu não me preparei para isso, não fiz um caminho, já passou da hora de eu revisar. Verdade, Pri, verdade. Certíssimo, Pri, sabe por quê? Porque na hora que você falou muda. de revisão, eu pensei nisso, nessa pergunta aqui. Nessa questão, não é chegar lá no final do ano, o que eu fiz, o que eu não fiz. É verdade. Né? Pensa que as coisas podem mudar do dia para a noite, é verdade sim, não é? Mas se nós estabelecemos um ritmo de revisão, nós conseguimos estar mais perto do fato, não é? Por exemplo, se nós colocamos aqui uma meta, para o ano que vem, eu vou viajar para os Estados Unidos de toda forma, eu vou viajar. E não reviso isso, não é? Não reviso isso ao longo do ano. Isso pode gerar uma frustração para mim no dezembro do ano que vem. Claro. Mas ao longo do ano eu vou acompanhando isso e vejo que talvez eu não consiga ir para os Estados Unidos. Burocracia, visto, isso e aquilo, dinheiro, Trump e etc. Mas eu consigo viajar para outro lugar e consigo satisfazer aquela minha meta, que era talvez a meta verdadeira, que é de fazer uma viagem de férias. Uma viagem. Uma viagem de férias, não é? E essa revisão das metas é que mantém a saúde do nosso planejamento. Eu trabalhei muito tempo com planejamento industrial, não é? Trabalhei muito tempo na indústria. E era isso que mantinha o planejamento coeso. Se nós esquecêssemos, fazemos o planejamento, aquilo é impresso, o pior lugar numa obra, numa indústria, para ter o planejamento é colar na parede. Quando alguém manda colar um planejamento na parede, já me dá um frio na espinha. Porque está dizendo que aquilo ali vai ficar ali colado a obra inteira. Vai ficar. Parece um quadro, não faz sentido nenhum. Não, planejamento é para estar em constante mudança, é para estar na mão das pessoas, alterando, rabiscando. As nossas metas também são assim. Eu coloquei as minhas metas na primeira folha da minha bullet journal, para estar comigo onde estiver. Eu estou no meu trabalho, abro a minha bullet journal e vejo as minhas metas. Aquilo está em sintonia ou não, eu estou fazendo para isso ou não. Estou num dia dentro do ônibus, estou um tempo, vou ali pegar alguma coisa na agenda, passo sem querer pelas minhas metas, olho aquilo e me lembro de metas que eu ainda não estou agindo. É assim que a gente mantém a proximidade, é assim que a gente faz. Consegue talvez, tá? Porque não é fácil entender que um plano deu errado, igual foi a pergunta que te enviaram. Mas é talvez assim que nós vamos chegar mais perto de entender o melhor momento. Porque, Pri, nós temos uma vida só, não é? É essa a nossa vida e nós temos que vivê-la de forma exemplar, não é? Fazer jus à oportunidade que nos deram, né? Já ficaram 1 milhão para trás para que nós estivéssemos aqui. Então vamos lá. E estando aqui, vivendo essa vida, também não queremos perder tempo. Por isso que é interessante nós estarmos em cima do fato para alterar aquelas metas que hoje já não se encaixam
até porque assim nós podemos abrir espaço para outras coisas entrarem na nossa vida. Isso para um jovem, por exemplo, que está na época de estudar ou de procurar o primeiro emprego, isso é muito sério. Porque em muitos momentos ele se pega perdido, porque focou em algo e aquilo não está dando certo e ele não está enxergando o momento de revisar, de alterar um pouco a trajetória para chegar no final, que é ele ter sucesso, ter uma família, etc. Porque esse é o propósito maior, não é? Uhum. Sim. Se nós entendemos que as metas são os passos, não é? Os passos, independente se eu dou o passo um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, não é? Está lá no horizonte o meu propósito, é para lá que eu vou. Pode ser que hoje eu me vire um pouco mais para a esquerda, mas eu continuo com os meus olhos no meu propósito para eu voltar para aquele caminho. Isso é o principal. Sim, isso. Muito bom. Ana, mais? algumas pessoas sabem o que deve fazer, mas não fazem. Tem alguma explicação para isso? Você que me diz, você que é psicóloga. Por que o Laércio todo dia de manhã põe o despertador para as 8, mas acorda às 9? Vamos lá. Vamos lá, por que será? Olha, eu conversei também com uma outra pessoa sobre a pergunta, que era algo assim, ó, que é muito difícil da gente fazer, eu tenho feito com muitos pais, e é engraçado de perceber, às vezes eu tô rindo e eu falo, olha, vocês me perdoem, eu não tô rindo de vocês, eu tô rindo do processo. Porque é muito engraçado. Eu perguntar assim para a pessoa, eu me sinto mal. Vamos usar esse exemplo assim do final do ano. Eu me sinto mal no final do ano. Tá, se sente mal, mas o que é que você pensa? Então, eu vou me sentindo angustiado. Eu penso que eu não quero sair de casa. Não, você não pensa que você não quer sair de casa. Existe um pensamento que é a voz dessa frustração, que é a voz dessa tristeza, dessa depressão. Só que a gente que não foi acostumado a falar sobre isso, a separar uma coisa da outra, é muito difícil de fazer. Às vezes a criança, por exemplo, que está lá triste, desesperada, eu quero tal coisa. Calma, mas vamos lá, me explica o que você está sentindo. Aí a criança diz, eu tô com raiva. Tá com raiva aí. Por que tá com raiva? Onde habita a sua raiva? Tá sentindo isso como? Para que isso? Para buscar o pensamento, a voz dessa emoção. Eu tô com raiva porque eu quero esse brinquedo e eu não tenho. Ufa! Então esse é o pensamento. Eu quero o brinquedo e eu não posso ter. E isso me deixa com muita raiva. Né? Eu quero mudar, eu quero emagrecer, mas eu não fiz o que deveria ter sido feito. E o meu pensamento é, eu tô gorda. Então, a frustração tem esse pensamento. Eu tô gorda. Eu deveria ter emagrecido. Eu poderia ter feito exercício. Esses pensamentos são muito difíceis, às vezes, da gente acessar, porque a gente sente, poucos de nós, né? Nem vou dizer das gerações passadas, mas poucos de nós sabem identificar bem uma emoção, saber de onde que ela vem, de que raiz ela vem, né? Saber, por exemplo, que a ansiedade é uma emoção derivada do medo e saber por que ela é derivada do medo. Segunda camada, não é? Exato. A gente tem as 6 básicas, né? Que são amor, alegria, raiva, medo, nojo e tristeza. Então essas são as básicas. Tudo o resto tá aqui por baixo. E elas são derivadas. Como que a gente descobre se uma emoção X ela é derivada de tristeza ou derivada de medo? De acordo com o pensamento que eu tenho nesse momento. Só que isso é muito difícil de acessar, né? Verdade. Por que você bota o despertador para as 8 e acorda às 9? Que não é diferente de mim. E aí eu vou trazer um exemplo, vou trazer aqui uma coisa que a Lu fez comigo na semana passada. Que eu falei com ela bem assim, esse frio, eu tô assim com muito mais dificuldade. Eu sou aquela pessoa que, olha o que eu vou dizer agora. Eu gosto de acordar tarde. Eu produzo muito de madrugada, quando tá todo mundo dormindo. Essas frases formam aqueles caminhos que a gente usa no automático. Eu não olho se eu vou mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu vou usar aquele caminho que está pronto, que está traçado. E eu nem questiono sobre isso. Eu gosto de dormir até tarde.
E aí, quando eu falei isso com a Lu falou bem assim pra mim, assim, ó. Então, assim, seu despertador toca às 6 e tá muito frio lá fora. Você tem uma viagem marcada às 7h30 e tem que estar às 7 no aeroporto. Você se levanta e vai, ou você dorme mais um pouquinho? Aí eu falei, caraca! Parei tudo que eu tava fazendo. Fantástico, fantástico. Comecei na segunda-feira também. A gente não vai, tipo, fazer tudo assim. Eu não ia começar isso na quinta. Não. Não. Falei, não, vou comer feijão tropeiro no final de semana. Não, vou beber. Vou deixar pra segunda. Mas ontem eu consegui. E aí eu mandei uma mensagem pra ela e disse assim, olha, eu fui pegar meu voo hoje. Espetacular. E eu achei fantástica a história que ela colocou para mim, que estou extremamente acostumada a falar sobre trilhas mentais, sobre novas rotas, sobre reprogramar, e eu tô perdida ali na minha trilha mental. Eu sempre Sacou? levanto a mão pro meu conteúdo. Graças a Deus que aquilo que eu falo tá mais perto do meu ouvido do que do seu. Eu sou o primeiro a ouvir. Exato. Com toda certeza, com toda certeza. Pri, assim, eu tô aqui falando com você e pensando nas coisas que eu preciso fazer no meu planejamento de 2020. Para que as coisas aconteçam bem. E olha, é fantástico tudo que você disse, Pri, porque são realmente as chaves que nós precisamos encontrar. Driblar elas negativamente agora nessa época para não procrastinar ainda até o dia 1º, porque não faz sentido. Quem está vendo essa live, não deixa para 2020 que você pode fazer em 2019. Atitude para mudar o seu ano que vem. A mudança de 2020 acontece hoje. E o outro ponto é para em março do ano que vem, a meio do caminho, não deixar ativar as chaves desse caminho automático que você disse. Porque senão nós tomamos a mesma trilha de sempre e daqui a pouco é dezembro. Porque é isso que acontece. Se nós analisarmos lá nos anos anteriores, Pri, você, eu, todo mundo, acontece o mesmo. Se nós analisarmos em anos anteriores, quantas vezes nós chegamos ao meio do ano e falamos assim, agora já foi. Agora já era. Agora acabou. Já era. Eu trabalhei muito no âmbito da indústria e nós falávamos isso. Os budgets eram aprovados no primeiro semestre, então no segundo semestre. Não, os budgets eram aprovados no segundo semestre. No primeiro semestre não tinha dinheiro para ninguém. Então tinha que no ano que vem, no meio do ano, tinha que colocar os projetos para no outro ano estar aprovado e ter dinheiro. Então dava março, maio, ninguém estava nem trabalhando, porque aquilo só ia começar a andar a partir de julho, agosto. Só que se nós trabalhássemos antes, talvez nós estivéssemos à frente os primeiros da porta, não é verdade? E não deixar, dois momentos que nós precisamos fazer essa análise que você fez. Não deixar que ative as chaves de procrastinação agora, não é? E não permitir que isso aconteça em março do ano que vem, não é? Tomar essa rota de caminho, porque por aqui é mais fácil, porque aqui é que eu faço todo dia. Não é? Se nós queremos, de fato, mudança, entender que a mudança parte de nós. Sim, sim. E às vezes a gente cai numa armadilha, assim, de que o cérebro é muito inteligente, o nosso cérebro tem altas capacidades. Tem, e a gente é capaz de coisas incríveis. Porém, o nosso cérebro trabalha com reserva. Então, assim, às vezes eu falo assim, o cérebro pensa assim. O cérebro pensa assim, por aqui é mais rápido, é mais econômico, então é por aqui que eu vou. E aí a gente vai, a gente acorda mais tarde, a gente programa soneca. Eu ouvi num podcast muito bom. Acordei, agora tem que ser. Frustrado, né? Você já começa o dia frustrado, você não acordou na hora que queria. Ai, já perdi o tempo. Mas Pri, eu ouvi um podcast muito bom que reflete um pouco disso que você falou, que ele falava que o cérebro é como um músculo, que nós podemos exercitar e ele expandir. É verdade, sim. Só que ele satura, de certa forma. Igual o músculo. Se nós fizermos a mudança da sua casa, vamos mudar tudo o dia inteiro, levantei peso o dia inteiro e no final da noite vou para academia. Não. Os músculos não vão aumentar. Também o nosso cérebro, né? Ele chega a um ponto, como você disse, ele pensa assim, né? Ele satura de alguma forma, não é?
há de se ter ali, não adianta, hoje ano que vem eu vou ter mudança, e nós fazemos um mindset fantástico, ano que vem vai vir mudança, o Laércio vai mudar, eu vou mudar de atitude, e hoje eu saturo meu cérebro disso, mas amanhã eu não coloco novamente esse exercício de mudança e começo a exercitar desenvolvimento, exercitar estudar, exercitar novos hábitos. Nós podemos marcar uma live para o futuro para falar de hábitos saudáveis, não é? Hábitos que geram esse mindset positivo, nós podemos marcar isso, que seria fantástico, inclusive. Mas, de fato... já estou anotando, que agora eu sou uma pessoa planejada. Como dezembro funcionou, eu vou fazer para o ano que vem. Funcionou, dezembro foi lindo. Maravilha. Vamos falar de hábitos. E uma configuração que nós vamos ali é algo que tem que ser... Eu fiz tratamento, eu lembro que eu fiz tratamento, como é que chama? Aquele das gotinhas diluído. Como é que chama? Homeopatia. Homeopatia, obrigado. Fiz tratamento de homeopatia e controlou minha rinite numa época de jovem adolescente. E aquilo é o remédio diluído em água milhares de vezes. E toma lá 3 gotinhas daquilo e vai para viver a vida. É essa mudança que gera. Hoje nós fazemos florais, disse Henriara. Eu não sei, eu sou péssimo em nome. Florais. Não, mas isso daí que você está falando, eu acredito que é homeopatia mesmo. Eu acho que era homeopatia, eu acho que sim. Eu realmente tenho essa visão de que nós temos que ser um bocado homeopáticos na mudança da nossa vida. Tomo uma decisão de que eu vou mudar. Então é como ali o diagnóstico para você começar o tratamento. A partir daí a gente tem que ir batendo todo dia. Exato. Haverá falhas, é verdade. Haverá quedas, é verdade. Vamos falar disso, Yara. Toca nesse assunto daqui a pouco, Pri, anota. Já anotei aqui, homeopatia. Mas há de ter esse momento onde nós conseguimos gerar o hábito. Porque nós batemos ali sempre naquilo. É o acordar cedo, é verdade, sim. Conheço pessoas que tomam banho gelado em toda situação porque se habituaram àquilo, não é? Ao longo desses últimos 2 anos em que eu resolvi mudar essa questão, trabalhando mais na internet, etc., eu consegui me habituar a estudar isso e estar antenado com isso, né? Então, é de fato uma questão de ser ali um bocado homeopático, talvez não na dose, na diluição, não sei se é assim que fala, na diluição pronto, não sei se nisso, mas naquilo do você ser persistente mesmo que em doses pequenas. Mesmo que em doses pequenas, ser persistente. Tá, e aí então, agora, nisso que você falou agora, por último, a gente chega no como, né? Então, como podemos fazer essas promessas de final de ano não serem promessas infrutíferas, então que elas tenham a ver com o nosso propósito, que sejam objetivos de fato e que tenham metas, como você apresentou. E aí eu recebi um monte de pergunta de como, né? Como fazer o plano se realizar. E aí tiveram algumas perguntas lá do seu também, né? Que a pessoa quer lançar um produto digital, assumir novas responsabilidades. Então, tudo isso, independente, é igual quando eu falo de comportamento. Comportamento é comportamento, objetivo é objetivo. O caminho que a gente vai traçar, ele depende das metas, né? Dos prazos que a gente coloca, onde a gente quer chegar, isso a gente precisa saber. Não dá para começar uma coisa querendo... vamos ver onde é que isso vai dar, né? Vamos atingir a meta, depois a gente dobra a meta, a gente já sabe que não funciona. Não funciona. Não funciona desse jeito, a gente pode tentar de outra maneira. E hoje eu tive um exemplo, os meus meninos são fantásticos, nos dias da live eles sempre fazem alguma coisa muito legal pra gente trazer de exemplo, e eu juro por Deus que eu não tô mentindo. Joaquim hoje me viu fazendo um exercício, então quem viu aí os stories deve ter morrido de rir, né? Viu fazendo exercício e eu tô lá, focadona, correndo atrás da Carol Borba, que é pra lá que eu quero ir. Mentira, nem quero tudo isso. E aí Joaquim falou, levanta a sua blusa. Eu falei, minha blusa? Por quê? E na hora eu nem maldei, né? Levantei a blusa, ele olhou pra televisão, olhou pra minha barriga, ele falou, não tá igual a barriga dela. Olha, mas eu devo ter... Eu ri alto, isso, cara. Depois você fica sem presente de Natal, você não sabe por quê, garoto. Eu ri alto, devo ter acordado a vizinha, coitada. Porque eu ri muito. Aí eu falei, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe há quanto tempo que ela tá fazendo aquilo ali? Eu comecei ontem.
Não dá para eu ter esse resultado. E outra, mamãe nem quer isso tudo, mamãe só quer perder um pouquinho da barriguinha, meu filho. Se fosse assim de uma hora para outra, tava fácil, tava mole demais, né? Ela não precisava estar aí dando aula na internet, porque todo mundo ia conseguir, fez meio abdominal, já tá tudo certo. E aí eu falei sobre isso, né? Não perca a oportunidade de ensinar o seu filho sobre processo. Porque tudo tem um processo. Aí no final das contas ele falou, eu quero ser isso. Ele queria ser personal trainer, agora é a vibe, é essa. Aí eu falei, que legal, então se você quer ser personal trainer, vamos começar agora. Aí ele olhou pra minha cara assustado, assim, achou que eu ia passar uma bateria de exercício pra ele, né? Falei, vamos pra escola, vamos tomar banho pra escola. Mas mamãe, não é férias? Eu falei, férias é só amanhã, meu filho. Hoje ainda tem aula. E se você não estuda hoje, você nunca vai ser um personal trainer, tem que estudar pra caramba pra chegar lá. Aí, tal, e fomos conversando sobre o processo, vamos tomar banho conversando sobre o processo. Então, temos aqui ainda 10 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre o como. O que seria, assim, uma dica genérica. E aí você pode dar um exemplo X aí, mudar um comportamento X. E aí você fala para nós. Sim. A dica principal disso é seguir o meu Instagram, claro, não é? Clica ali em cima. Façam isso. E se vocês não tiverem seguido o Laércio, não participa do sorteio. Tem que seguir. Pronto. Muito importante. Não é? Ganhar prêmios também é bom. Pri, a mudança ela acontece... Para nós temos uma mudança com sucesso, não é? E estarmos certos daquilo que está acontecendo, nós temos que ser sistemáticos nesse ponto. Nos organizarmos para isso. Por isso que lá no Ciclo Poderoso, né, nos vídeos que estão lá no meu IGTV, nós fazemos isso ponto a ponto. Em primeiro lugar, é como você disse, é o propósito, é o horizonte, não é? Depois nós vamos fazer ali, desenhar um mapa até chegar nesse horizonte. Vamos colocar assim, é desenhar um mapa, desenhar o caminho que eu vou percorrer, que são as metas. Então eu tenho o meu horizonte e tenho as minhas metas, que são o caminho que eu vou percorrer. Depois nós entramos nesse caminho. Estamos nesse caminho de forma de desenvolvimento, em forma sistemática, realizando aquilo. Para nós colocarmos isso hoje, para quem está aqui na live, já começar a se estruturar hoje, para ter o dia 1º realmente como um ano novo, vida nova. Vamos colocar assim. Hoje, exercício para fazer nesses 14 dias, porque não é um exercício, sinceramente, que se passa da noite para o dia. Desenhar bem, entender bem, vou colocar assim, entender bem o seu propósito. É um exercício que deve ser feito assim de forma tranquila, porque é hoje parar e pensar qual é o meu propósito. O que é propósito? Não é propósito de vida, tá, gente? Não é para a vida inteira. É qual é o meu propósito hoje. Hoje. De onde eu estou, qual é o horizonte que eu vejo. Então, você, Pri mora perto da praia, não é? Pri mora à beira-mar. Então, ela olha pela janela e vê um horizonte, não é? É isso. Nós não precisamos ver o outro lado do mundo. É só ver o horizonte, tá bom, gente? Isso que é propósito. Para colocar em palavras simples, isso é propósito. Não é propósito de vida, não é olhar daqui de Figueira da Foz, onde aplicar, e ver o Brasil, os Estados Unidos da América, e ver o Brasil. Não é isso. É ver o horizonte, ali no meio do oceano que seja. De onde eu estou hoje, qual o horizonte que eu vejo. Isso é propósito. Então, esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter. Isso já está dentro de nós, já está, entre aspas, pronto, porque de fato é o horizonte. Nós temos é que descobri-lo, entendê-lo, não é dentro de nós. Até está ali atrás o livro do Simon Sinek também, que é o Encontre o Seu Porquê, não é? Que é o livro que nos ajuda então, a encontrar o propósito. Depois, encontrou o propósito, pensou alguns dias, pensou 2 ou 3 dias, são 14 até dia 1º, então pensa sobre isso 1 dia, 2 dias, revisa o propósito, pensa mais 1 dia, 2 dias e consolida o propósito. Depois vem as metas. Então, para fazer as metas, eu recomendo ver realmente o meu vídeo, que ele já está lá completinho, mas dividindo as metas em metas de curto prazo, metas que só dependem da nossa atitude para serem realizadas. Nós podemos realizar a partir da nossa atitude. Metas rápidas, metas talvez que vão demorar mais alguns dias, mas que dependem somente de mim e daquilo que eu já tenho hoje, das habilidades que eu já tenho hoje. Depois, metas de médio prazo, metas que eu vou precisar desenvolver um pouco mais, vou precisar investir algum tempo em desenvolvimento para concretizá-las. E metas de longo prazo, onde além do meu desenvolvimento pessoal, também vou precisar do envolvimento de outras pessoas para que elas se realizem.
olhando isso tudo, você não precisa olhar no âmbito de um ano inteiro, de 12 meses. Desde que as próprias metas ditem qual é o período que vai. Talvez vá a 3 ou 4 meses, talvez vá a 10 meses, que seja. O Talvez início vá do mais ano, do que isso. talvez vá mais Né? do que isso, claro. Nós falamos Como isso, a gente não é? fez uma O mudança final do ano- gigantesca, né? Mudamos de país. Não dá para pensar Exato, assim, exato. vou ali, volto já. Não dá para ser assim. Tem uma série de Exato. coisas que a gente precisa E ver. Pri, na minha experiência de vida, as maiores mudanças da minha vida aconteceram dentro do ano. Eu comecei a pensar, a planejar mudança para Portugal em fevereiro e mudei em setembro. As mudanças aconteceram dentro do período do ano. Então nós colocamos metas que talvez ficam restritas de fato a poucos meses, ou talvez sejam maior do que isso, não é? Independente, deixam que elas ditem quanto tempo vai demorar e Tá. já determine nesse planejamento períodos de revisão. Vou determinar que a cada 15 dias ou que todos os meses que seja. Vou determinar que algum período onde eu vou sentar e vou revisar. Quem usa o Google coloca lá no Gmail, no calendário. Quem usa outro dispositivo qualquer, coloca num calendário que está assim, que vai te alertar a qualquer momento para se lembrar de fazer a revisão. Isso é muito importante para conseguirmos manter esse planejamento para que ele seja consolidado ao longo do ano. Temos aqui mais ou menos um passo a passo para o que fazer nesses 14 dias que faltam para o ano que vem ser realmente vida nova. Sem promessas. Exato, com planos, né? Um planejamento que leve a gente a realizar, porque é muito... Vou usar esse exemplo do emagrecimento, porque ele é muito clássico, né? Toda vez que eu vou falar de alguma coisa sobre mudança de comportamento, eu uso as dietas, porque é claro da gente pensar assim, e depois fala, nossa, que doideira. Se eu pensar que eu quero, por exemplo, o abdômen da Carol Borba, eu preciso olhar para ela e dizer assim, caramba, ela não começou isso ontem. Existe um processo aqui. Eu quero esse corpo. Fazendo exercício 3 vezes por semana, eu vou ter um resultado. Né? Se eu vou fazer exercício 7 dias por semana, o resultado é outro. Se eu vou fazer exercício 7 dias, vou fazer dieta e ainda vou fazer um procedimento estético lá, uma massagem, uma drenagem, é possível que o meu resultado seja melhor, que seja mais rápido. E isso a gente só consegue na revisão. Eu não consigo saber se uma coisa vai dar certo antes. Tem que Eu tenho botar no pé. que planejar, revisar e ter algum parâmetro, né? Algum É muito número. importante conhecer o terreno, colocar o pé, conhecer o terreno para poder entender qual é a velocidade que vai conseguir desempenhar. Claro, tá certíssima. Sim, exato. E olha, Ótimo. parabéns para a Henriara, ela colocou aqui um testemunho positivo, né? É Parabéns, verdade. fantástico. É verdade. A Henriara, ela fez uma segunda faculdade e começou a trabalhar numa escola. É formada em Direito e resolveu que ela ia trabalhar na escola. Ela fez pedagogia e é professora e hoje encerrou o último ano com festinha. E as crianças fizeram uma festa para ela, coisa linda. É isso aí. Que propósito lindo, não é? Agora, Henriara, é o momento de a gente criar novos horizontes. Parabéns. Então, assim, tinha colocado aqui alguns conceitos e preconceitos, que foi uma coisa que eu achei engraçada de fazer, assim, nas lives. Então, planejamento dá trabalho. Verdade ou mentira? Muito! Planejamento às vezes dá mais trabalho do que realização. Bora lá, é assim que a gente garante que vai dar certo. Exato. Isso não se aplica para minha vida. Não funciona para mim. Testa e depois você me conta. Boa. É um desafio. Vivo aqui e agora, eu não preciso de planejamento. Funciona! Funciona, com toda certeza funciona. Tá? A curto prazo. Conhecemos pessoas que ganharam na Mega Sena, tem gente que ganha no Euro Milhões aqui na Europa. Funciona, tá bom? É 1 em 10 milhões, mas funciona. Bora lá. E se não deu certo, é porque não chegou no final. Essa é muito boa. Pode ser uma verdade. Não precisamos limitar, talvez, o final do ano como limite para as coisas darem certo. Vamos lá, vou olhar disso de forma positiva, Pri. Vamos expandir, então. Se não deu certo até aqui, replaneja, expande isso e vamos realizar. Bora lá. Boa. Muito boa. Peguei uma visão que você não tinha visto, né? Foi legal, gostei. Gostei. Boa. Perguntas, pessoal? E tá acabando nosso tempo, eu acho, não? Ainda não deu o timer, não. Pra mim não aparece o timer, eu acho.
Facebook ainda não vai expulsar a gente em 30 segundos, não, mas... Pri, eu quero deve tá agradecer faltando demais, tá bom? Foi um prazer. Agora Vou sim, aproveitar então 25 esses últimos segundos. segundos. Ah, foi um prazer. Obrigado a todo mundo que esteve conosco, tá bom? Vamos Obrigada, fazer 2020 gente. Se ser tiver... incrível. Vamos sim. Se tiver mais pergunta, alguma coisa que não ficou clara aqui na live, pode mandar recado tanto para o Laércio quanto para mim, que a gente responde, faz story, enfim, conversa com vocês. Obrigada de novo. Obrigado.